Continua em nossos estúdios Fabiano Nunes. Ele é médico e estudioso do espiritismo. Fabiano, o estresse, o medo, a angústia, a tristeza, enfim, são emoções que atrapalham a construção da qualidade de vida? Sem dúvida nenhuma. Assim como o afago, a amizade, as emoções positivas, cativantes, que aconchegam o ser humano, promovem a saúde, despertam um bem-estar, esses sentimentos que você se referiu, elas promovem um mal-estar, uma sensação de desconforto social, emocional e espiritual. Então, imagine da seguinte maneira, uma pessoa portadora de enfermidade, de dores. Há um caso muito interessante de um jornalista norte-americano chamado Norman Cousins, que publicou um livro, Anatomia de uma Doença. E ele, portador de artrite reumatoide, que é uma doença deformante, com muitas dores articulares, se submeteu a uma terapia de analgésicos extremamente poderosa. E não obteve bons resultados, até que ele começou a assistir shows de uma banda americana que foi criada por humoristas norte-americanos chamado John Belushi e Dan Aykroyd. O nome da banda é Blue Brothers Band. E são gargalhadas escancaradas. Então ele observou que quando ele ia assistir aos shows de humor, ele passava horas sem necessidade de tomar analgésicos. E se engajou, inclusive, numa pesquisa na Universidade da Califórnia, apresentando a sua experiência da alegria, do humor, no tratamento de uma dor que era resistente, inclusive, aos analgésicos. Então observe como a sensação dolorosa, os sentimentos negativos fazem uma exacerbação dos fenômenos dolorosos, das angústias, e isso traz uma sensação de mal-estar e uma perda de qualidade de vida. E, ao contrário, o humor, a alegria, a maneira de encarar a vida de uma forma jocosa, observando um ponto de vista positivo, faz com que esses centros cerebrais relacionados ao prazer, relacionados à alegria, os circuitos de recompensa cerebral, ativem a liberação de substâncias como a serotonina, as endorfinas, e isso traz um alívio a dores e melhora muito a qualidade de vida, independente da doença ou dos problemas pelas quais a pessoa esteja passando. Então, nós entendemos por que Jesus ensinava a ter uma vida alegre, a observar a vida da forma mais positiva possível, aproveitando o prazer de viver, prazer de ser filho de Deus, prazer de amar ao próximo, de tocar ao próximo, de viver em solidariedade com o próximo, não dando atenção às agruras da vida. Há pesquisadores que demonstraram que o sofrimento antecipatório é muito mais nocivo do que o sofrimento em si. O que é sofrimento antecipatório? Por exemplo, a pessoa tem um problema de medo, de fobia. Antes de passar por aquela situação que dá medo, seja altura, sejam animais, seja encarceramento, na mente dela ela já deflagra todas as reações psíquicas daquele sofrimento que ela passaria caso estivesse na altura ou no lugar fechado ou diante de determinados animais. É a fobia antecipatória. A mesma coisa é a ansiedade, como você se referiu, que é o distúrbio generalizado da ansiedade. A pessoa tem uma sensação de ansiedade generalizada de algo nocivo que pode atingi-la, mas que efetivamente não existe ainda. É o distúrbio generalizado da ansiedade. Então existem sofrimentos chamados sofrimentos antecipatórios. Na mente da pessoa acontecem aqueles sofrimentos e efetivamente eles nem vêm acontecer, e isso traz um gravíssimo impacto, prejuízo na qualidade de vida. Agora, Fabiano, é possível conviver com os traumas, com todas essas dificuldades e ainda preservar o bem-estar? Com certeza. Existe uma pesquisadora, Sarah Jane Blackmore. Essa pesquisadora britânica publicou um trabalho muito interessante. Ela colocava pessoas naqueles aparelhos que veem no cérebro a ativação das zonas do prazer, a ativação das amígdalas cerebrais, do núcleo accumbens, das vias do prazer chamados circuito de recompensa cerebral. Então elas ficavam nesses aparelhos de ressonância magnética funcional, tomografia de emissão de pósitron, e um robozinho aplicava cócegas no pé dessas pessoas. Então, cada vez que aplicava cócegas, aqueles estímulos táteis iam a essas regiões do prazer e, por diversas conexões cerebrais, deflagravam a reação de gargalhada, de sorriso, etc.
Muitos já fizemos isso com crianças. Fazíamos cócegas e depois ameaçávamos as cócegas e sem tocar na criança, o que acontecia? Ela caía engargalhada, não é isso? Por quê? Essa pesquisa mostrou isso. O processamento da ideia acontece antes dos centros cerebrais do prazer, nas regiões frontais, no lobo frontal, nos lobos temporais. Então, quando o robô ameaçava fazer cócega na pessoa, aquelas regiões do prazer já começavam a brilhar, a cintilar na ressonância magnética funcional e na tomografia de emissão de pósitrons, mostrando que endogenamente nós conseguimos deflagrar aquelas sensações de humor, de alegria e de bem-estar, mesmo sem que elas realmente aconteçam. Ou seja, a visualização terapêutica que você nos ensina a fazer, o hábito da prece que a doutrina espírita nos oferece, da meditação, da prática do bem, do amor ao próximo, elas processam no cérebro uma ativação dessas regiões cerebrais que nos dão felicidade, satisfação, outras regiões mais importantes de agregação familiar, de agregação social e toda a consequência no funcionamento do organismo, porque eleva níveis de serotonina no cérebro, níveis de endorfinas, de dopamina, e essas neurosubstâncias, esses neurotransmissores, é que são responsáveis pela sensação de bem-estar que o organismo percebe, com efeitos diretos na saúde. Estamos falando apenas da ponta do iceberg, que é o aspecto da neurociência. Do ponto de vista espiritual... É isso que eu ia começar a falar com você, sobre os problemas obsessivos, né? Como a pessoa pode perceber que ela está sendo vítima de um processo obsessivo que acaba atrapalhando todo o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. Uma pessoa que permanece... Todos nós estamos submetidos a impactos na vida, não é isso? Sentimentos de dor, de perda. A vida ela nos oferece desafios que precisam ser superados no mundo de expiações e de provas. Algumas vezes são desafios de acordo com a nossa necessidade e bem grandes. E, normalmente, nós passamos por um impacto emocional. Ficamos, em algum momento, entristecidos, abatidos, desanimados, mas ele deve ter um período de duração curto. Quando ele se estende além do impacto normal, que seria esperado como uma reação emocional, algo pode estar acontecendo de errado. Tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista de uma interferência de espíritos que se afinizam com esse processo nosso de recuperação espiritual, de experiências dolorosas, porque são vítimas em existências passadas e a obsessão se instala, causando mais perturbações físicas e, por sua vez, piorando, deteriorando a qualidade de vida. Como sempre em Jesus, no seu evangelho, encontramos no perdão, na tolerância para com esses espíritos, a fórmula para modificarmos para melhor a situação, modificando assim também a nossa qualidade de vida. E a casa espírita, o que ela pode nos oferecer para nos auxiliar a manter uma boa qualidade de vida, um bem-estar? A casa espírita é o local onde nós exercitamos a resiliência. É um termo que vem do inglês, resilience, que é a capacidade de ter uma certa elasticidade. Que elasticidade é? Seria o equivalente psicológico à reação física de resistência física. Então, a resiliência é a capacidade de resistência, de superação da dor, de voltar ao estado normal de equilíbrio, uma vez submetido a uma força deformante, uma situação da vida, a obsessão, os dramas que nós passamos, que somos humanos, passamos por obstáculos, dificuldades. Então, a casa espírita, pela palestra, pelo passe, pela oportunidade de conhecer a doutrina do Cristo à luz da codificação de Allan Kardec, nos dá toda essa resiliência e a capacidade de superação, de retorno à vida normal, a uma vida com qualidade, que é o objetivo da doutrina espírita, fazer com que nós possamos reviver o cristianismo. E o cristianismo é uma mensagem de alegria, de prazer, de júbilo, de felicidade.